Vamos lá, boa noite, fazer o nosso fechamento aqui, dia 14 de outubro, mais uma semana no vermelho, como vocês podem ver ali atrás, né? É basicamente o que a gente tem passado quase toda semana, o ano todo, bem negativo, realmente comparáveis aí às grandes e principais crises aí, 2008, 2000, né? Realmente índices bem relevantes, né? Se a gente pegar o mercado de bonds americano, né? O agregado é a maior queda da história, né? Desde que começou a puxar, se eu não me engano, nos anos 70, caindo mais de 14%. Então, assim, são dados bem ruins, né? Mas a gente tem algumas notícias que podem dar um pouco de esperança para a gente olhar. Eu tô aqui com a minha cola porque tem bastante coisa na semana, né? Essa que foi uma semana muito negativa para os mercados em geral, né? Bolsas americanas em queda, aqui no Brasil também não conseguiu descolar depois daquela forte alta, principalmente depois da eleição, mas os preços aqui no Brasil também estão bastante atrativos, né? Eu acho que o que falta, tanto lá fora e pegando o relativo, claro, do Brasil seguindo essa tendência macro, é um pouco mais de apetite a risco, principalmente pelos dados aí que estão saindo, né? Então, como eu falei, acho que o principal ponto aqui da semana para ter sido bastante negativo foi o CPI, né, que é o índice de inflação lá nos Estados Unidos, veio acima do esperado, né, veio 0,4, quando a expectativa era 0,2, né, se a gente pegar inflação sendo muito pressionada por serviços, né, housing, os mortgages lá, que isso é basicamente não é aluguel, não, é financiamento das casas, as hipotecas, bem elevado. Você tem ideia, a taxa no ano passado, se eu não me engano, girava em torno de 2%, 3% ao ano, já está batendo na casa dos 7%, né? Então, bem elevado. Comida e energia, né? Alimentos em geral e energia muito pressionado ainda, tá? Eu acho que o grande ponto que fica aqui para a gente ter um sinal um pouco mais positivo, isso aqui é uma interpretação nossa, a gente discutiu bastante isso, é que acho que o primeiro ponto, o CPI, apesar de estar alto, ele está começando a inclinar um pouco para baixo, tá? E eu acho que o outro ponto é que a inflação que a gente está vendo, principalmente quando a gente fala de mercado americano, não é uma inflação que vai ser resolvida simplesmente por aumento de taxa de juros, tá? Então, o aumento que está tendo na taxa de juros agora é o mais acelerado aí da história que a gente está tendo nos Estados Unidos. Isso tem uma consequência muito negativa para a economia, né? Então, começa a prejudicar bastante, né? E o que acontece? Que eu falei que não é só na taxa de juros que aumenta. Quando você tem um pleno emprego lá e principalmente está muito difícil de contratar em serviços relacionados à alimentação, né, turismo e por aí vai, o que acontece? Não é aumentando os juros que você vai mudar esse tipo de cenário, até porque o trabalho está indo muito mais para o híbrido e você existe hoje empregos que não existiam anteriormente, né? Então tem muita gente que ainda está capitalizada e as que não estão tanto estão até preferindo fazer alguns trabalhos aí, o que chama mais de autônomo ou independente, do que ter esses empregos como eu acabei de falar, né? Então é complicado você resolver isso só com o aumento da taxa de juros, você acaba prejudicando muito mais a economia do que qualquer coisa, né? Qual é a nossa interpretação com esses dados que saíram? Acho que o primeiro ponto, a gente não acredita que vai ter uma reversão, né? Que o Fed vai vir baixar a taxa de juros, muito pelo contrário. A gente acredita no aumento de 75 bips na próxima reunião e talvez na seguinte nem aumento tenha, tá? Por quê? Porque vai começar a refletir isso no índice de inflação mais para frente, tá? Isso pode prejudicar a economia. Então a gente acredita que o Fed vai manter a taxa de juros num patamar mais elevado e a economia vai ter que conviver com isso, tá? Então assim, a gente começa a ver uma tendência de aumento de risco na parte de ações, né? Os resultados das companhias estão saindo agora, que eu vou comentar bastante, e a tendência pode ser realmente reversão, né? É a primeira vez aí que a gente começa a ver, nas últimas semanas, na verdade, um movimento dos insiders, né? Que são os acionistas, diretores, né? O pessoal do board, aumentando as suas posições em suas respectivas ações, consequentemente interpretando que as ações estão baratas, tá? Claro que isso não quer dizer que vai resolver amanhã ou depois, a gente viu, ontem o mercado subiu pra caramba, hoje despencou, em todas as linhas. Então assim, a tendência ainda, pelo menos no curto prazo, é ainda de procurar esse chão, tá? A mesma coisa no câmbio, né? Acho que o câmbio não muda, o dólar tende a ficar um pouco mais fortalecido com juros no patamar que está agora, né? O dólar começou a semana a 5,21, fechou a 5,34, né? E na parte de equities aqui, de ações, acho que tem bastante coisa relevante para a gente falar, os resultados principalmente dos bancos, né? Os resultados que saíram hoje, essa semana aí começa os resultados lá nos Estados Unidos, e é para a gente aqui o mais importante, para a gente ver realmente se a gente pode ter uma normalização dos mercados, né? Não vou falar que é uma reversão de subir, mas uma normalização dos mercados. Os resultados foram bons, tá?
Se a gente pegar o Morgan Stanley, apesar da receita ter caído aí 55% no Investment Banking, o earnings per share veio em linha, né? Então, assim, um fato positivo, o pessoal achou que o Morgan Stanley ia apanhar bastante. Citibank também, apesar do provisionamento aí, jurídico, que o Citibank passa por alguns problemas, perdão, Citibank não, Wells Fargo, passa por alguns problemas, também o resultado bateu tanto no top quanto no bottom, então bem interessante. Citibank também levemente acima, e o grande destaque aí dos bancos ficou para o JP Morgan, né? Um resultado realmente muito forte, earnings per share veio 3,12 por ação contra 2,88 a expectativa, claro, ganhando bastante aí com esse aumento de taxa de juros e repasse na carteira de crédito. Então, bem positivo, o JP Morgan costuma ser realmente o banco de maior qualidade lá nos Estados Unidos. E a United Health também, fora aí do ambiente financeiro, né, a maior player de saúde lá dos Estados Unidos, superou bem as expectativas. Então, sim, o primeiro dia que a gente já dá um belo indicativo de que a economia americana é realmente muito dinâmica e a expectativa que o mercado tinha, pelo menos até agora, de resultados aí sendo afetados, não aconteceu, né? Muito pelo contrário, os resultados vieram de maneira positiva, tá? No mercado de cripto, tem uma notícia boa também para falar, né? Já repeti isso no vídeo passado, o mercado está estagnado, né? Acho que o ponto do mercado estar estagnado, que é positivo, que eu acabei de falar, é que a gente está vendo um contínuo banho de sangue aí nas ações e cripto não está mais seguindo tanto essa tendência, sinal que realmente os preços aí, lembrando que o Bitcoin está caindo quase 60%, continua na casa dos 19 mil dólares, está muito, muito atrativo quando a gente olha o longo prazo, tá? Então esse é o lado positivo. O cripto, de maneira geral, tem conseguido sustentar. Para ter ideia, no dia de hoje, né, os mercados caíram bastante e o Bitcoin ficou praticamente de lado e Ethereum também. Então a gente começa a ver esse descolamento, tá? Na parte aqui do fundo do Pascal, o único book positivo aqui, o único investimento positivo que a gente teve foi no dólar, né? A gente tá com dólar solto aí, então foi positivo para segurar a carteira essa semana. A cripto ficou de lado, né? E da ponta negativa, acho que duas empresas de altíssima qualidade também com preço atrativo. A primeira semana que eu vejo é CrowdStrike, aí ser a líder de queda, caiu 11%, e XP também bastante afetada, como tecnologia foi lá nos Estados Unidos, caindo 11%, tá? E eu acho que para finalizar aqui o vídeo, eu acho que vai muito em linha do que a gente estava comentando essa semana, se o S&P tá caro, se o S&P tá barato, se estamos no fundo do poço, né? Como que a gente deve atuar, né? Acho que a primeira coisa, eu faço o convite aí para todo mundo ouvir o nosso 21º episódio aí do Gerando Alfa lá no Spotify, a gente fala exatamente sobre isso, então ficou bem bacana esse episódio, tá lá para quem quiser ouvir, mas só para fazer um resumo, né? E pegando em preço sobre lucro, né, que a gente gosta bastante de avaliar, o S&P hoje está na casa dos 15, 15.3, 15.4 aí, de preço sobre lucro, né? Onde a média histórica dos últimos 10 anos é 18, né? Acho que por esse ponto tá levemente barato, mas tem um ponto bem interessante a ser observado, que nos últimos 10 anos o S&P evoluiu muito o número de empresas de tecnologia que compõem o índice. Isso quer dizer que o preço sobre lucro deveria aumentar gradativamente. Então é sinal que está, sim, muito, muito barato. E não só esse dado que eu acabei de comentar, como os principais acionistas e insiders de empresa aumentando posição. Isso quer dizer que eles também estão achando muito barato as empresas para se investir no momento atual. Independente da gente ter muita volatilidade no curto prazo, é difícil você encontrar descontos como esse que a gente está vendo agora, né? Como eu falei, é bem proporcional às últimas grandes crises que acontecem aí a cada 10 anos, né? 14 anos, como foi a de 2008, tá? Então significa basicamente isso, né? A gente não pode querer ficar tradando, querer achar a melhor oportunidade do momento, que vai tomar porrada na cabeça, né? A gente viu aí até a Bolsa Brasileira foi até 117 mil pontos após resultado do primeiro turno, já voltou para 112. Então não é assim que se investe, né? A gente se investe buscando boas empresas, olhando para o longo prazo, e está cheio de oportunidade, não só no mercado americano, como no mercado brasileiro e também em cripto. Beleza? É isso, aquele abraço e bom final de semana.